Bom, agora a gente vai ver um teorema que ele vai dar derivadas de funções elementares, tá? Então, o jeito que eu resolvi trazer esse teorema para vocês, ele traz muitas informações coletadas junto, né? Coletadas de uma vez só, tá? Vocês vão encontrar essas informações na seção parte delas, né? Na seção 4.11 do cálculo A, vocês vão encontrar o item A e B. O item A e B está presente lá na seção 4.11, regras de derivação, tá? E parte do item C e D, vocês vão encontrar lá na seção 4.15, derivadas de funções elementares, tá? Então ele está separado desta forma, tá? Lá no Guidorize, se vocês estiverem seguindo o Guidorize, né, a quinta edição, vão ser do capítulo 7, vão ser as seções 7.3, 7.4, 7.5 e 7.7, parte de 7.7. Tá? Então vamos lá. Então vamos fazer devagarzinho aqui para ir entendendo, porque essas derivadas de funções elementares, a gente tem que ter elas na ponta da língua para poder trabalhar com derivadas de todos os tipos de funções. Sempre vai aparecer alguma coisa envolvendo essas funções, tá bom? Então vamos lá. No item A diz o seguinte: se a função f de x for igual a c, onde c é uma constante, tá? Então como fica a derivada de uma função constante? Bom, lembrando, né? Como que é a definição de derivada? F' em um ponto P. F' de x. Vamos ver, F' de x usando o limite, usando a definição com um H. Ele é o limite para H tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, correto? Mas olha só, se a função é constante, quanto que ela vale em x mais h? Ela vale c, que é esse valor constante. E quanto que ela vale em x? É c. Então vai ficar c menos c em cima que vai zerar. Então se zera em cima, então vai zerar tudo. Né? Então se zera tudo, o limite de zero é zero. Tá? Então, portanto, a f' de x é zero. Então, derivada de função constante é zero. Tá? E a única função cuja derivada é zero é a função constante. Tá? Não tem outra. Isso, a função constante igual a zero em todos os pontos. Tá? Então, se eu tenho uma função cuja derivada é zero em todos os pontos, a função vai ser a função constante. Tá? A função constante tem essa propriedade muito importante e muito utilizada. Tá? Item B. No item B, ele usa as potências. Né? Como que eu derivo uma potência de x? Então a gente tem três exemplos aqui envolvidos. Né? Então eu vou considerar n um número inteiro positivo, ou seja, um número natural. Então n natural diferente de zero. Então a gente tem três funções aqui. A f, que é x elevado a n, a g, que é x elevado a menos n, e a h, que é x elevado a 1 sobre n. Tá? Então temos os três tipos de potência. Tá? A primeira potência é uma potência positiva de x. Tá? A segunda é uma potência negativa de x. E a terceira é uma potência racional de x. Tá? Nesse formato ali. Então vamos ver como que fica a derivada, pessoal. A regra da potência, ela fala o seguinte, que para derivar uma potência dessa forma, o que eu faço? Eu pego o expoente, ele pula aqui para frente e eu subtraio 1 no expoente. Então como que fica a f' de x? O n que estava lá no expoente vai aqui para frente e subtrai 1 lá no expoente. Então vai ficar n multiplicando x elevado a n menos 1. Tá? Então essa que é a regra do expoente. Então o expoente cai para frente e subtrai 1 lá no expoente. Essa que é a derivação do expoente. No caso positivo. Vamos ver no caso negativo. No caso negativo a mesma ideia, pessoal. Eu vou pegar o menos n, ele vai pular aqui para frente, tá? E vou subtrair 1 em cima, no expoente. Então vai ficar menos n vezes x elevado a menos n menos 1. Então a mesma ideia, tanto aqui para x elevado a n, quanto para x elevado a menos n funciona da mesma forma, só que aí o menos cai junto, né?
menos n, e lá em cima vai ficar menos n menos 1. Subtrai 1 lá no expoente. É sempre a mesma regra. E para a fração vai ser a mesma ideia. A fração cai aqui para frente e subtrai 1 no expoente. Só. Ok? Então sempre essa é a ideia de quando a gente está querendo então derivar o expoente. Então a regra do expoente, o expoente cai para frente do x e eu subtraio 1 lá no expoente. Tá? Essa que é a ideia. Beleza? Então essa é a regra do expoente. Depois, bom, aqui no item C, a gente vai ter duas funções muito importantes, que é a função a exponencial, né, que é quando eu tenho x no expoente, é diferente. Aqui eu tenho o expoente constante e a base variando. Aqui eu tenho a base constante e o expoente variando. Tá? Então essa é uma função bem importante, bem interessante, que é a elevado a x. E aí eu tenho a inversa do a elevado a x, que é o log de x na base a. Tá? Então também temos essa daqui. Então essas duas funções. Como vai ser a derivada dessas funções? A derivada da f, ela vai ser a elevado a x, então vai manter, vezes ln de a. Ln, para quem não lembra, ln é o log na base e, onde é o número de Neper. Tá? Então, a elevado a x é ln de a. E a derivada do log vai ser 1 sobre x log de e na base a. Tá? Esses daqui, pessoal, de a elevado a x e de log de x na base a, não são tão utilizados. Tá? O que a gente mais utiliza é esse em particular aqui, ó, que é o caso da base do expoente, da exponencial aqui ser o e, que aí a gente chama de função exponencial, e elevado a x. Tá? E quando eu tenho a base do log aqui sendo o número e, ou seja, em vez de ter log eu tenho ln. Esses são os que a gente mais utiliza, que é o e elevado a x e o ln. Então como que ficaria a derivada de e elevado a x usando essa regrinha? Então a derivada vai ficar e elevado a x ln de e. Mas ln de e é 1. Tá? ln de e é 1. Então vai ficar só e elevado a x. Então é uma derivada, olha, e elevado a x é uma função que tem uma propriedade extremamente importante e interessante, que é a derivada não altera. Né? Então derivar e elevado a x, eu continuo com e elevado a x, não faz diferença nenhuma. Continua. Passou por ali e parece que nada aconteceu. Né? E o ln? Né? Derivar o ln, como que funciona? Vamos usar essa regrinha aqui. Ó. Então vai ficar 1 sobre x log de ln de e. Mas ln de e é 1. Então vai ficar só 1 sobre x. Então a derivada do ln de x é 1 sobre x. Tá? Essas daqui é mais difícil da gente lembrar, tá? Geralmente a gente consulta uma tabela, né? É mais difícil da gente ter na cabeça essa derivada aqui e essa derivada aqui, né? Do a elevado a x. Mas a derivada da exponencial e elevado a x e do ln de x a gente tem que ter na cabeça. Tá? Isso a gente vai usar direto, tá bom? O que mais? No item D, a gente tem as derivadas de algumas funções trigonométricas. Né? Então eu tenho aqui a função seno e a função cosseno. Então, como que fica a derivada da função seno? A derivada da função seno vai ser cosseno, e a derivada da função cosseno vai ser menos seno. Bom, professor, mas isso é muito confuso, né? Se eu derivo seno, obtenho cosseno. Se eu derivo cosseno, obtenho menos seno, né? Como que eu vou saber que ordem é isso? Quando que eu uso sinal, quando não uso? Uma dica, pessoal, é o ciclo trigonométrico. Então, o que vocês vão fazer? Vão desenhar o ciclo trigonométrico para entender, tá? E toda vez que a gente representa lá na trigonometria o ciclo trigonométrico, a gente tem no eixo x a representação do cosseno. No eixo y, a representação do seno. Tá? Então, aqui ó, no eixo y, a gente vai desenhar aqui seno e aqui então menos seno. Aqui no eixo x, a gente tem o cosseno e aqui então menos cosseno. Tá? Vamos desenhar dessa forma. E aí eu vou fazer exatamente uma rotação. Então a derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos seno.
E a derivada do menos, se eu continuar, derivada do menos seno vai ficar menos cosseno, e derivada do menos cosseno é seno. Tá? Então é assim que a gente vai lembrar das derivadas. Né? É só desenhar o ciclo trigonométrico, né? Seno, cosseno, menos cosseno, e lembrar que é só eu girar no sentido horário. Se a gente gira no sentido horário, a gente está fazendo a derivada. Então, derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, derivada de menos seno é menos cosseno, derivada de menos cosseno é seno. E aí eu fecho esse ciclo, tá bom? Então, pessoal, com esse teorema a gente viu derivada de constante, derivada de potência, derivada da exponencial, derivada de logaritmo, derivada de seno e derivada de cosseno, tá? E aí agora a gente vai ver um teorema que vai permitir a gente manusear somas, divisões, subtrações, multiplicações de funções desse tipo. Tá? Então vai permitir abrir esse leque de derivadas que a gente tem para muito mais funções.